E aí eu vou compartilhar a minha tela. Ah, eu não tô achando minha aula. Cadê minha aula, gente? Aqui. Não tá aparecendo. Mas por quê? Vocês estão conseguindo ver o PowerPoint? Não. Nossa, ele tá Não. aberto. Por que que ele não aparece na bandeja aqui, será? Você compartilhou já? Então, eu abri a bandeja aqui de compartilhação, só que ele não tá aparecendo. Agora apareceu. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Sim, professor. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Também. Só relembrar o que nós vimos na aula passada. Nós vimos a posição das retas com relação à circunferência. E pode acontecer de 3 situações. A minha reta ela pode ser externa, o exemplo laranja. E quando a minha reta é externa, ela não tem nenhum ponto em comum, certo? E aí, outra coisa que eu observo é o seguinte: se eu tentar calcular a distância entre a minha reta, essa laranja, até o centro da circunferência, essa distância é muito maior que o raio da minha circunferência. Outra situação é essa reta S, essa reta em verde. Essa reta, ela é tangente à circunferência. O que é uma reta tangente? Ela vai cruzar com a circunferência em um único ponto. Esse cruzamento é chamado de ponto de tangência. O que significa? Que a minha reta tangente e a minha reta e a minha circunferência, elas possuem um único ponto em comum, é o ponto de tangência. E se eu calcular a distância da minha reta até o centro dessa circunferência, vai coincidir com o raio. Então, a distância da reta ao centro é igual ao raio. E, por fim, eu tenho essa reta R, essa reta em azul. Ela é interna à circunferência. O que significa isso? Que ela cruza a minha circunferência em 2 pontinhos. E aí ela é chamada de reta secante. Se eu for calcular a distância dessa reta com o centro, a distância vai ser bem menor que o raio, tá? Então, essas são as 3 condições da posição relativa entre a reta e a circunferência. Então, ela pode ser tangente, secante e externa. Então, ela pode ter um ponto em comum, 2 pontos em comum e nenhum ponto em comum. E como que a gente vai resolver problemas desse tipo? Então, utilizando distância entre ponto e reta. No caso, esse nosso ponto vai ser o nosso centro da circunferência. E a nossa reta vai ser a reta dada. Lembrando que a reta, ela é uma equação do primeiro grau, e a equação do primeiro grau ela tem esse formato aqui, ó. Ax mais by mais c igual a zero. Ou seja, um coeficiente, um número que multiplica o x, mais um coeficiente, um número que multiplica o y, mais um termo independente, um número independente, que não depende do x e do y. E como que eu vou calcular a distância desse meu centro, que tem coordenadas x e y, até a minha reta? Então, eu vou utilizar a fórmula da distância do ponto, do centro, até a reta. Então, só vamos lembrar o seguinte, quando utilizar o R minúsculo, eu vou representar a reta, e o R maiúsculo, eu vou representar o raio da circunferência. Então, aqui é a distância do ponto, do centro, até a reta. Então, vai ser o módulo. Então, eu vou precisar do quê? Dos coeficientes da reta, os números que acompanham o x, o y e o termo independente. E eu vou precisar do quê? Das coordenadas do ponto, das coordenadas do centro, que vai ser aqui, ó, o meu x do centro, o x0, e o meu y do centro, o meu y0. Então, como que eu vou calcular essa distância? Então, vai ser o módulo. Por que módulo? Porque a distância, ela é uma medida, e medida é sempre positivo. Então, o módulo está aqui para me garantir isso. De A vezes x do centro, mais b vezes y do centro,
mais o C, que é o termo independente. Então, eu tenho que olhar na minha reta para encontrar esses coeficientes. E esse x e esse y é do meu centro. Tudo isso dividido por raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, também o A e o B aqui da minha reta. Então, a gente utilizava essa fórmula para calcular a distância do centro até a reta. E depois a gente comparava com o raio para ver se era maior, se era menor ou se coincidia com o raio. Também nós vimos outra maneira de resolver um problema desse. Então, aqui em vermelho, ó, era a gente identificar se essa reta e essa circunferência, elas tinham pontos em comum. Então, se elas tinham 2 pontos em comum, significa que a minha reta é secante. Se ela tinha apenas um ponto em comum, significa que a minha reta é tangente. E se não tivesse nenhum ponto em comum, significa que a minha reta é externa. Como que a gente fazia isso? Então, nós pegávamos a reta R, a reta dada, a reta S, depende do nome, nós isolávamos o x ou y e nós substituíamos na equação da circunferência. Porque assim eu consigo resolver um sisteminha de 2 equações, da equação da reta e da equação da circunferência. Eu resolvia por substituição. Então, era isso que a gente fazia, isolava o x ou y, substituía na equação da circunferência, e aí, quando nós substituíamos, nós deixávamos tudo em função do x ou do y, e aí nós chegávamos numa equação do segundo grau. E aí nós tínhamos que resolver essa equação do segundo grau. E o que nós tínhamos que lembrar lá do primeiro ano, álgebra? Quando a gente resolve a equação do segundo grau, pela fórmula de Bhaskara, nós conseguimos calcular o delta. E o delta é uma informação muito importante, porque ele vai falar o número de raízes que a minha equação possui. O que são as raízes? São as soluções. Se o meu delta for um número positivo, significa que a minha equação vai ter 2 soluções e diferentes. Então, se ela tem 2 soluções diferentes, significa que a minha reta e a minha circunferência, elas vão ter 2 pontos em comum. Então, a minha reta é secante. Se o meu delta resolver ele e der 0, então eu vou ter 2 soluções iguais, eu falo que é uma raiz dupla. Então, o que significa aqui? Que a minha reta e a minha circunferência só vai ter um ponto em comum, ela é tangente. E pode acontecer esse terceiro caso, o meu delta ser um valor menor que 0, um número negativo, e aí o que acontece? Quando o delta é negativo, a minha equação ela não vai ter solução real dentro dos números reais, porque não vai existir raiz de número negativo. E aí significa que não vai ter solução, conjunto vazio. Se não tem solução, elas não se cruzam em nenhum ponto, significa que a minha reta ela é externa à minha circunferência. Então, tem 2 maneiras de resolver. E aí, nós resolvemos alguns exercícios, certo? Aí, eu não resolvi, porque não deu tempo, o exercício número 3. E eu vou resolver ele agora. Então, o exercício 3, eu resolvi ele de 2 maneiras. Por substituição, que é achar o valor do delta, tal, e... Não, ficou bem grande, né? E pela fórmula que a gente viu, da distância do ponto até a reta. E aí, depois eu vou comentar com vocês qual a melhor maneira de resolver e como a gente identifica a melhor maneira de resolver. Então, vamos lá, presta atenção, depois eu vou abrir para pergunta e para dúvida. Exemplo 3, determine o valor de Z, então Z é um número, eu não conheço, sabendo que a reta de equação, então eu tenho a equação da reta, x menos y mais z é igual a 0. E essa reta, ela é tangente à nossa circunferência de equação. Então, eu tenho a equação aqui da circunferência. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 9. Então, eu vou resolver esse probleminha de 2 maneiras. Eu vou utilizar aquela segunda maneira que a gente viu, que é por substituição, calculando o delta e analisando ele. E depois eu vou resolver pela fórmula da distância da reta ao centro, tá?
Bom, então a primeira maneira aqui, o que que a gente tem que fazer? A gente escreve a reta, então aqui, ó, na minha esquerda, e aí o que que eu quero calcular? Eu quero calcular o valor do z, não é? Isso daqui que me interessa, o valor do z. Então, o que que eu vou fazer aqui? Aqui, se a gente for observar a reta, o valor do A da reta é 1, o valor do B da reta é menos 1, e o C é o termo independente. No meu caso, aqui é o valor do Z, tá? Só para informação isso, que a gente vai usar depois. Bom, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou isolar o X ou o Y, tá? Eu vou escolher isolar o Y. Então, quando eu isolo o y, ele está subtraindo, ele vem para o outro lado, ele vem somando. Então, o y é igual a x mais z. Escrever isso é a mesma coisa que escrever isso. Y é igual a x mais z. Então, o que que eu vou fazer? Lá no lugar do y, eu vou colocar x mais z. Então, ó, eu escrevi a equação da circunferência, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Eu sei que o y é x mais z. Então, lá no lugar do y, quem que eu vou colocar? X mais z. Então, x mais z, tudo isso ao quadrado, porque o y está ao quadrado. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou desenvolver essa expressão, ó, 3 asterísticos aqui que eu vou resolver ela separada. O que que é o número ao quadrado? É ele vezes ele mesmo. Então, x mais z vezes x mais z. E aí a gente começa a fazer distributivo, ó, x vezes o x ao quadrado. X vezes z ou z vezes x, tanto faz. Então, acabou. Agora eu vou para o próximo. Z vezes x é z vezes x ou x vezes z. Z vezes z é z ao quadrado. Ou a gente pode pensar assim, ó, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. E a gente chega nesse resultado. Então, o que que eu tenho aqui, ó? X ao quadrado mais, eu vou organizar o que eu tenho em comum, 1xz mais 1xz são 2xz, mais z ao quadrado. Então, eu encontrei que quando eu desenvolvo essa expressão, eu vou chegar nessa outra expressão. X ao quadrado mais 2 vezes o x vezes o z mais z ao quadrado. Então, no lugar do x mais z ao quadrado, eu vou substituir isso daqui, que foi o que nós encontramos, ó. Então, no lugar do x mais z ao quadrado, vou substituir a nossa nova expressão. E aí, vai ficar assim, o x ao quadrado, que eu já tinha, né? Então, vai ser x ao quadrado mais x ao quadrado mais 2xz mais z ao quadrado igual a 9. E agora eu vou organizar o que eu tenho em comum. Então, vai ficar x ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado. Mais 2 vezes o x vezes z, ou 2 vezes o z vezes o x, tanto faz, mais z ao quadrado. E aí, como eu vou resolver, vou querer calcular o delta de uma função do segundo grau, então aqui o meu lado direito tem que ser zero, então eu vou trazer o meu 9 para cá. Então ele está positivo, ele vem negativo. Então a nossa equação ficou assim, ó. 2x ao quadrado mais 2 vezes o z vezes o x, mais z ao quadrado menos 9 igual a zero. Como que eu vou resolver isso? Então, vocês têm que lembrar, ó, aqui na minha esquerda, vocês têm que lembrar como que é o formato de uma equação do segundo grau, ó, aqui em laranja, ou aqui em verde, desculpa, ó. Então, olha aqui nessa parte de baixo aqui verde. Qual que é o formato da minha equação do segundo grau? Então, é um número que acompanha o x ao quadrado, eu chamo ele de A. Um número que acompanha o x, eu chamo ele de B. E um cara que está sozinho aqui, ó, um termo independente, que ele não está dependendo nem do x, tá? Que eu chamo ele de C. Então, a gente tem que localizar primeiro quem é o A, quem é o B e quem é o C. Por que eu vou localizar isso? Porque eu quero calcular o delta, tá? Vou querer calcular o delta. Bom, para calcular o delta, como que eu calculo o delta? É b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então, quem é a, quem é b e quem é c. Então, o a, ele acompanha o x ao quadrado, ó, o a é 2. O b, ele acompanha o x. Quem que está acompanhando o x? O 2 e o z, ó, 2z, tá? E o termo independente é aquele que não está dependendo do x. Quem que é? O z ao quadrado menos 9, tá? Copiei ele aqui. Então, o que que eu fiz até agora? Eu localizei os coeficientes
dessa equação. E agora eu vou calcular o delta. Então, ó, com isso daqui, consigo calcular o delta aqui no meio, ó. O delta é b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. B vale quanto? 2z. Então, vai ficar 2z ao quadrado. Então, 2 ao quadrado é 4, z ao quadrado é z ao quadrado. Z vezes z ao quadrado. Aí, menos 4 vezes o a vale 2, vezes o c. Então, vai ficar, ó, menos 4 vezes o 2 vai dar menos 8. Menos 8 vezes z ao quadrado, menos 8z ao quadrado. Menos 8 vezes menos 9, ó, menos com menos dá mais. E 8 vezes 9, 72. Então, o que a gente chegou? Ó? 4z ao quadrado menos 8z ao quadrado mais 72. A gente organiza o que a gente tem em comum. Eu devo 8z ao quadrado e eu pago 4, eu fico devendo 4. E aí eu calculei o delta, né? Eu sei que o delta é igual a menos 4z ao quadrado mais 72. E aí eu vou voltar para o meu problema, porque ele fala o seguinte, que essa reta, ela é tangente à circunferência. Que ela vai ter o quê? Uma única solução. E ela só vai ter uma única solução quando o meu delta for zero. E é isso que eu vou fazer, ó. Por isso que eu igualei o delta a zero. Então, ela é tangente, sabendo essa informação, o meu delta tem que ser zero. E aí eu vou calcular isso daqui, tá? Então, menos 4z ao quadrado mais 72 igual a zero. Daria para a gente resolver por Bhaskara também. Você encontrava o valor do A, o valor do B, que é zero, e o C é 72. Mas dá para a gente fazer um modo mais rápido. Porque essa equação aqui, ela é incompleta. Ela tem A, ela não tem B e ela tem o C. Então, dá para a gente resolver ela de um método mais simples. Você quer encontrar o Z, né? Ele está ao quadrado. Você está vendo que o 72 está somando, você coloca ele para o outro lado do igual, você vai isolando o z. O 72 está somando, ele vai ao contrário da soma, subtração. Então, vai menos 72. Você quer encontrar o z, o menos 4 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar menos 72 dividido por menos 4. Menos com menos na divisão vai dar mais. E 72 dividido por 4 é 18, tá? Então, como que vai ficar? Um número ao quadrado é igual a 18. E a gente já sabe que 18 não tem raiz quadrada exata. Então, a gente vai ter que fatorar. Então, z é igual, mais ou menos, a raiz quadrada de 18, ó, aqui. Então, eu sei que 18, eu tenho que escrever ele de um modo que apareça um número aqui no meio que tem raiz quadrada exata. Eu sei que 18 é 6 vezes o 3, mas o 6 não tem raiz exata nem o 3. Mas eu sei também que o 18 é 9 vezes 2. E a raiz de 9, eu sei que é 3, ó. Então, a raiz de 9 é 3, raiz de 2 não tem exata, deixa aqui. Então, raiz de 18, fatorando ela, é a mesma coisa que 3 raiz de 2. E aí, eu posso ter 3 raiz de 2 positivo e eu posso ter 3 raiz de 2 negativo. Então, o valor do meu z, ó, deu isso daqui. O meu z pode ser 3 raiz de 2 positivo ou menos 3 raiz de 2. Esse método foi o mais longo. Vamos para o mais fácil. Ah, por que você já não foi direto para o fácil? Porque o meu dever é mostrar os dois, tá? E depois a gente vê qual a melhor maneira para resolver. Bom, então vamos lá. A minha resolução 2, eu vou resolver pela forma da distância do ponto, que no caso é o nosso centro, até a nossa reta R. Então, em razão da equação, eu tenho essa equação aqui da circunferência, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Então, a gente pode dizer que o centro... Então, vamos olhar para cá. X ao quadrado mais y ao quadrado. Se eu for completar quadrado, aqui não tem nenhum termo, por exemplo, 2x, 4x, 5x. E nem aqui, ó, menos 2y, não tem nenhum termo. Então, quando eu for completar quadrado, não tem nem como completar, certo? Então, aqui é como se eu tivesse x menos 0 ao quadrado, ou x mais 0 ao quadrado.
E aqui é como se eu tivesse y menos zero ao quadrado ou y mais zero ao quadrado. Então, quando eu tenho uma situação dessa daqui, significa que o meu centro é a origem, zero no zero, ó. Podemos dizer que o centro corresponde à origem. O x vale zero e o y vale zero. E o meu raio? Então, esse resultado aqui, turma, já é o raio ao quadrado. Então, que número vezes ele mesmo dá 9? É o 3. Então, meu raio é 3. Então, isso daqui que eu expliquei, ó, a gente pode observar nessa equação. O que é x ao quadrado? É a mesma coisa que x mais zero ao quadrado e o y ao quadrado. É y mais zero ao quadrado, tá? Então, meu centro é zero no zero. Isso daqui já é o raio ao quadrado. Então, meu raio vale 3. Então, eu sei que o centro, o x é zero, o y é zero e o raio é 3. O que eu vou fazer, então? Eu vou calcular a distância do centro até a reta. Então, eu vou utilizar essa fórmula. Eu já sei o x do centro e o y do centro. É 0 e é 0. Falta encontrar quem? Quem é o A, quem é o B e quem é o C da minha reta. O A é o número que acompanha o x, é o 1. O B é o número que acompanha o y, é o menos 1. E o C é o termo independente, nesse caso é o Z, quem a gente quer encontrar. Então, eu vou pegar esses valores, vou substituir na minha equação. Então, vai ficar A, o A vale 1. 1 vezes x do centro. X do centro é 0. Mais o B vale menos 1. Então, B vezes o y do centro. O y do centro é 0. Mais o C vale Z. Então, tá aqui, ó, mais Z. Tudo isso em módulo, dividido por raiz quadrada de A ao quadrado. A ao quadrado é 1. 1 ao quadrado a gente vai ver que é 1. Mais B ao quadrado. Quem que é o B? O B é menos 1, ó. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado. Menos 1 vezes menos 1 é 1. Então, vai ficar 1 mais 1 vai dar 2. Vai dar raiz de 2 aqui embaixo. Então, resolvendo isso daqui, ó. 1 vezes 0 é 0. Menos 1 vezes 0 é 0. Mais Z. Então, 0 mais Z vai dar Z. Então, vai ficar assim, ó. Módulo de Z dividido por raiz de 2. E aí, a gente tem que lembrar a definição de módulo. Tá? O que é o módulo de um número? Então, esse número ele pode ser tanto positivo quanto negativo, né? Vale lembrar disso. Por exemplo, o módulo de um número é 3. Significa que o número aqui dentro pode ser ou 3 negativo ou 3 positivo. Antes da gente ver isso, o que a gente tem que lembrar? Vamos lá voltar no nosso exercício. Ó, nós temos que lembrar que essa reta ela é tangente a essa circunferência. E quando a reta é tangente, o que acontece? Que a distância do meu centro até a minha reta é igual ao raio. Então, foi o que eu escrevi aqui, ó. Então, essa distância aqui que a gente calcular tem que ser exatamente igual ao raio, tá? Então, o que eu tenho? Módulo de Z dividido por raiz de 2 é igual a 3. Então, faz de conta que aqui, ó, quando tem nada embaixo é 1. Então, a gente pode fazer uma regra de 3. Então, vai ficar módulo de Z vezes 1 é módulo de Z. E 3 vezes raiz de 2 é 3 raiz de 2. Aí eu penso assim, ó. Que número, módulo de qual número dá 3 raiz de 2? Então, o valor que está aqui dentro, ele pode ser 3 raiz de 2 positivo ou 3 raiz de 2 negativo. Tá resolvido o nosso problema. Então, vamos lá. Bem mais rápido esse. Eu utilizei 2 slides e bem pouca conta. Então, como que eu vou definir qual é o melhor método para usar? É o seguinte. Quando você tiver uma equação desse tipo, que você já consegue identificar o centro e o raio, você utiliza a fórmula. Agora, quando você tiver uma equação geral, que você tem que encontrar o centro e o raio, você tem que completar quadrado, você utiliza isso daqui que é muito mais rápido, tá bom? Então, quando eu tiver uma equação na forma reduzida, você utiliza a fórmula, tá? Quando você tiver uma equação geral, você utiliza a substituição. Vou abrir para pergunta. Pode abrir o microfone e perguntar. O que vocês acharam?
Se vocês não entenderam, se não entendeu o que não entendeu, se não entendeu tudo, não entendeu alguma coisa, se entendeu, qual é a forma mais fácil. Então, eu peço agora que vocês comentem um pouquinho. Então, senhor, eu tinha visto esse exercício antes de fazer, que eu estava procurando a fórmula da distância entre o ponto e o centro, né? Aí eu Uhum. vi que isso aqui hoje é aula, e esse exercício é difícil mesmo. Agora, nesse último slide que você tá, opa, volta. No finalzinho, o módulo por raiz de 2 igual a 3, você multiplicou em cruz? Isso, multipliquei em cruz aqui, ó. Ah, Módulo de sim. z vezes 1, porque aqui é como se eu tivesse 3 dividido por 1, né? 3 sobre 1 é Aham. 3. Multipliquei em cruz. Ah, sim. Então, que nem você estava falando do método mais fácil. Será que quando tem a equação geral e os números são grandes, não compensa mais fazer a reduzida e colocar na fórmula de distância? Quando os valores forem grandes, Porque, tipo assim, eu tava fazendo um exercício 40, acho que 48 mesmo pede isso. Aí teve uma hora que tinha equação reduzida, quer dizer, tinha equação geral, só que os números eram tão grandes que eu falei assim, que eu achei mais fácil resolver pela distância do ponto até o centro. E foi bem rápido. porque se for muito grande, na hora de substituir aqui vai dar problema, vai ficar um número grande também, né? Sim. Também é Às de se vezes, pensar nesse caso, quando tiver valores, assim, grandes aqui, por exemplo, vamos lá, 40x, né? X ao quadrado sim. mais 40x mais y menos 12y. Aí já complica também. Aí é melhor você Sim. encontrar o centro e o raio e utilizar a fórmula. E Substituição depois, é quando estiver bem simplesinho. Oh, desculpa. Substituição é quando tiver a equação geral e aí eu não tiver números nem tão grandes nem tão pequenos. Bom, quanto menor também melhor, né? Mas a sim. substituição, ela é interessante. Cadê? O caso que a gente fez aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, tá vendo? Esse exemplo número 1 aqui que a gente resolveu, eu não tinha número tão grande, mas também não é tão pequeno. E aí, quando a gente foi resolver pela fórmula, né? Caiu em raiz, deu um trabalhinho. E por aqui já foi mais tranquilo. Não tão tranquilo, mas foi mais tranquilo. Mas é isso que você falou. Agora, se eu tiver aqui, ó, cadê? Perdi. Peraí, deixa eu achar aqui onde eu tava. Se tiver número muito grande aqui mesmo, vai me dar problema na hora de substituir. Então é melhor encontrar o centro e o raio. Sim, e Turma, depois de. alguma dúvida aqui no meio? O que eu fiz? Vocês conseguiram entender? Aqui, vocês entenderam como que eu resolvi? Poderia resolver por Bhaskara, só que se você for isolando, você consegue fazer, tá? Isso porque a minha equação, ela é incompleta. Pode ir para o próximo? Pode, professor, sem segredo. Pode sim. Pode. Nossa, falta Até que é 5 fácil. minutos. A 4 é bem tranquila, ó. Então, a 4, verifique a posição relativa entre a reta, então a reta S, ó, 3x mais y menos 3 igual a zero, e a circunferência. Então, eu tenho essa circunferência, x menos 3 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado igual a 25. Só de olhar essa reduzida, eu já sei que o meu centro é 3, o x vale 3, o y vale 3, e aqui é r ao quadrado, não é? Então, o raio vale 5, só de olhar. Então, não vou fazer por substituição, eu vou utilizar a fórmula, tá bom? Então, eu escrevi, ó, o centro é 3 no 3, o raio é 5. E aí, eu vou lá na minha reta S, e eu vou localizar os coeficientes, ó, o A, o B e o termo independente, que é o C. Então, ó, o A vale 3, o B vale 1 e o C menos 13. Então, eu vou pegar essas informações e o meu centro e vou substituir aqui na minha fórmula.
E aí, lembra que eu falei para vocês? Esses eu já estava até com preguiça, eu acabei até copiando e colando, tá? Mas os outros eu digitei todos. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, vou pegar o centro, x vale 3. Então, lá no lugar do x eu vou colocar o 3. Lá no lugar do y eu vou colocar o 3. Lá no lugar do a, do b e do c, eu vou colocar esses valores aqui, ó. Então, vamos lá. Então, o meu a vale 3, x0 vale 3. Então, 3 vezes 3, 9. O meu b vale 1, o meu y vale 3. 1 vezes 3, 3. E o meu termo independente vale menos 13. Então, quando eu fazer mais com menos, vai dar menos 13. Então, 9 mais 3 vai dar quanto? Vai dar 12. 12 menos 13, menos 1. Tá? E aqui embaixo, ó, a ao quadrado. O a vale 3. 3 ao quadrado, 9. E 1 ao quadrado, porque o b ao quadrado, b vale 1, ó. Então, 1 ao quadrado vai dar 1. 9 mais 1, 10. Raiz de 10. Então, como que ficou aqui, ó? Módulo de menos 1 dividido por raiz de 10. Então, o módulo tá para me garantir que isso daqui vai ser positivo, né? Então, o módulo de menos 1 é 1. E ficou 1 sobre raiz de 10. E não é que não é correto, mas não é usual deixar a raiz no denominador. Então, quando eu tenho uma raiz quadrada, eu quero tirar ela do denominador, eu multiplico por ela mesma. Só o que eu fizer em cima, o que eu fizer embaixo, tem que fazer em cima. Então, eu vou multiplicar por raiz de 10 embaixo e em cima. 1 vezes raiz de 10 dá raiz de 10. Raiz de 10 vezes raiz de 10 vai dar raiz de 100, e raiz de 100 é 10. Então, a nossa distância do centro até a reta ficou raiz de 10 dividido por 10. E quanto que é raiz de 10? Você vai precisar de uma calculadora para fazer? Não. Você lembra o seguinte: qual a raiz quadrada de 9? Bom, raiz quadrada de 9 é 3. Se você pegar 3 e dividir por 10, vai dar um número bem pequenininho. Qual que é o próximo número? Depois do próximo número, que tem raiz redonda, é o 16. Raiz de 16 é 4. Se você pegar o 4 e dividir por 10, também vai dar um número pequenininho. O que eu quero dizer com isso? Que a raiz de 10 vai ficar entre 3 e entre 4. Quando você pegar qualquer número desses e dividir por 10, vai dar um valor bem pequenininho. E a gente sabe que o nosso raio, ele é 5. Então, esse valor que der aqui, ele vai ser menor do que 5. Ele é menor que o raio. Então, quando o valor é menor do que o raio, a nossa reta, ela é secante. Ela vai ser essa reta aqui, ó. Vou voltar. Eu tô falando, ó. Então, quando eu pegar o centro, eu calculei a distância do centro até a nossa reta, isso daqui deu um valor bem menor do que o nosso raio, tá? Quando isso acontece, significa que a nossa reta, ela é secante, ela vai cruzar a nossa circunferência em 2 pontos, tá? Então, ó, como a distância entre o centro e a reta é menor que o raio, significa que essa reta S, ela é secante à circunferência. E aí, na aula passada, eu pedi para vocês resolverem os exercícios da página 79. E aí, ó, eu peguei o 48 para fazer. Se eu não me engano, a letra C e a letra D, eu acho que uma das duas eu coloquei na atividade, então eu não resolvi ela agora. Eu só resolvi o A e o B. E agora, não vai dar, não vai dar para fazer, porque já são 10h41, eu tenho que entrar no segundo A, tá bom? Então, a aula tá gravada. Se tiver mais dúvida, turma, assiste a aula de novo e amanhã vocês me perguntem, tá bom? Então, por hoje é só. Resolvi alguns exercícios da página. Amanhã eu vou terminar de resolver esses exercícios que eu propus para vocês. E eu vou explicar a relação entre circunferências, tá bom? Então, amanhã eu vou marcar a aula para 1h da tarde, depois do almoço, certo? Então, eu vou parar de gravar e eu já vou disponibilizar o link